até fazer uma oração, né? Ah, é verdade, é verdade. Amém. Eu não sei se mais alguém vai entrar. Geralmente a Patrícia entra, ela tem entrado algumas vezes aí. Ou mais Então, alguém, não sei. talvez ela entre um pouco mais tarde. Às vezes é por causa do filho, né? É isso. Se for assim, vamos. Aí a gente já é 9h05 também, então a gente pode começar com uma oração. Amém. Amém. Quer- Você não se importa de deixar a câmera desligada, não, né? Não, pode ficar desligado. Quer que eu faça? Quer que eu faça a oração ou você vai fazer? Ou o Pedro? Não, a gente pode fazer assim, eu faço uma oração inicial, né? Porque eu tenho que aprender a perder essa vergonha, né? E aí um de É. vocês, ou quem mais entrar, sei lá, vocês tiram no par ou ímpar, mas vou ter que abrir a câmera, né? Aí algum de vocês encerra, né? Acho que eu já tô gravando, né? Já. Então É. eu oro depois do Cristiano, aí você pode encerrá-la depois? Não, é assim, Amém. no encerramento, depois que a gente terminar tudo, aí um de vocês ora, Ah, tá. Então tá bom. certo? Então, bem, vamos orar. Uhum. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, 10 pessoas por enquanto, espero que chegue mais gente. Como em todas as semanas, estamos reunidos para estudar a sua palavra, estamos estudando Provérbios, o livro da sabedoria, que possamos aprender a sermos mais sábios, né? Porque o livro de Provérbios tem grandes ensinamentos, e muitas vezes nós somos grandes tolos, Senhor, e muitas vezes não vimos o Senhor nos repreendendo, né? Que nós possamos ser mais abertos à tua repreensão e aprender mais contigo. Aprendermos a ser mais mansos e humildes, aprendermos a sermos mais generosos, aprendermos a agir com justiça e com sabedoria, Senhor. E que nenhum de nós saia daqui sem estar um pouquinho melhor, estar um pouquinho mais sábio, estar um pouquinho mais perto de ti, Senhor. É. E isso é tudo que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma oração não é simples, né? Não chega no nível de um Alan da vida, né? Mas tá bom. Oxe, imagina. Olha esse Cristiano. Tem que ver o Josias orando. O meu filho, caçula. Olha só. Faz Ele uma gosta oração de digna de um orações. rei, né? Esse daí é quando ele fizer 8 anos, vai ser consagrado a rei. Tô brincando. Brincadeira. Vai lá. Peraí, vai. Também é que eu tenho a ajuda de um rei aqui e 2 profetas, Samuel e Ezequiel. Aí fica fácil, né? Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ter que mandar isso aqui para cá. Só uma confusão aqui. Que eu tenho duas telas, aí eu deixo uma com Teams para o pessoal e outra que eu compartilho, né? Compartilhar. Screen. Vamos ver a minha tela. Emprestar, devolver. Vocês estão vendo a minha tela aí? Agora sim. O Bíblia Online estava aqui na. Eu estava procurando algum site com a Bíblia, né? Porque esse aplicativo, como eu deixei tudo em inglês, às vezes as pessoas podem não entender muito bem uma coisa ou outra que aparece aqui. Então eu deixei aqui o Bíblia Online com a Almeida Corrigida Fiel. Aí tem que abrir também o Bible Hub, que tem Certo. Como é que é? Os Strong, né? Assim, meus favoritos são uma bagunça, né? Você precisa organizar esses favoritos já. Daqui a pouco. Ai, mas... peraí, vamos entrar aqui. Opa. Aqui, Proverbs. Você já aprendeu inglês aqui, né? Cadê? Você Acho que fala. Provérbios 10. Eu vou deixar aberto aqui no Strong, né? Muito bom. Porque a gente tem dois Strongs aqui, o Strong do Bible Hub e o Alan, né? E eu sou do Strong. Que isso? Coitado, quem me dera. Mas eu mando lá o vídeo, o pessoal nem reage mesmo. O pessoal acha que não gosta que eu mando hebraico.
Muitas vezes não consigo assistir na hora, mas depois de um tempo, assim, deixa eu assistir os podcasts do Alan, né? Do podcast, é. Não, mas é Sempre, legal, eu tô aprendendo umas coisas legais aí. sempre curtinho, né? Os comentários. Nossa, nossa, a gente está desviando um pouquinho já de novo, né? Mas é legal, eu achei legal essa questão do alfabeto, Não, né? E aquela questão da palavra amor e pai, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Eu achei bem interessante isso. não, é interessante. De verdade, parece que não, mas é interessante mesmo. Uhum. Tem muito detalhe, assim, que... eu entendo que, assim, como que eu posso dizer? Às vezes é por conta do mau uso, né? De algo, às vezes a gente acaba, como que eu posso dizer assim, pensando até que não é bom nem se aproximar, né, de certas coisas, né? Por exemplo, tem muito aí pessoas que até estudam hebraico, mas aí acaba não acreditando na divindade de Jesus ou na pessoa do Nossa, mas Espírito nada a ver. Santo, né? Ou Nossa, que não pode. só de você ler o português, você já Então, vê. Nossa, aí tem vê Isaías 9:6 e 7:14. Pronto, já está mas apontando para um Deus que se fez homem. Já está aí isso, na eu só cara, acho né? que tem muitos aí por causa do judaísmo messiânico, né? Ah, Alguns nossa. movimentos crescendo aí Foi e crescendo tam- demais o judaísmo messiânico. e aí também, por exemplo, é, aí alguns que não entendem muito sobre a questão de idioma, daí fala assim que o nome de Jesus não é com J, porque no hebraico não tem J, no grego não tem Ah, J, e não sei nossa. o que, aquela coisa toda, sabe? Tipo, aquela, tipo, falta de informação mesmo, que isso é linguístico, né, cara? Tipo, não, Uhum. como também não tem letra no hebraico pro português que a gente consegue pronunciar, às vezes a gente tem que adaptar, vamos dizer assim. É. Então, não, são argumentos, por exemplo, o nome de Deus é Yao, né? É Ah, Yao, aquela coisa Eu já vi toda. isso também. o Jesus é alvo, sei lá como que Yausha, é. acho que Jesus é Yausha, uma coisa assim. Gente, para Nossa. com isso, É, né? Não tá no exatamente. hebraico isso. Né? O hebraico, a gente pode, tem algumas variações entre Yehová e Yahvé, né? A gente vai ver essa por causa dos maçoréticos, né? Os sinais maçoréticos, Uhum. que são as vogais. Sim. Mas agora Iau, né? Iau não tem como. É por causa que assim, ó, eles falam que é por causa dos nomes dos profetas, né? Por exemplo, alguns nomes começa com Iá, né? Por exemplo, ou termina com, por exemplo, ó, o Jeremias é Yermiahu, né? Ah, Isso que eu ia falar. Aí termina com Ru, né? Aí eles pensam, então é Yau, né? Tipo assim, é uma coisa nada a ver, sabe? O Elias é Eliarro. Aí, tipo assim, sim. então o nome de Deus é esse. Não, porque assim, ó, tem nome que começa com as iniciais de Deus, só que se lê Io, né? Por exemplo, Ioná, né? Que é o Jonas, Hum, Yohanan, que é o João, Yehoshua, que é o Josué, não, sim. o Josué e Yehoshua, né? Então, tipo assim, não é porque num nome ele deu uma mudada e pareceu aquela pronúncia, que é o nome de Deus é desse jeito. Então, realmente uma falta de. E eu que sou tipo um mero aprendiz no hebraico aí, já vi que é uma loucura deles pensar desse jeito do nome de Deus, né? E agora a questão da letra J, por exemplo, é uma fonética do português, como também tem a letra J nos outros demais idiomas, né? Como espanhol, cada letra, aliás, cada língua vai ter uma pronúncia, né? Até No no espanhol, latim, né? No latim que tem também, né? no latim eu não lembro se tem não, porque no italiano não tem, né? Ó, a letra J. No Não tem latim, J, né? não, né? Não tem Aí, J no italiano, nossa. não, tanto é que o nome de Jesus é escrito com G, né? Em Ah, italiano. nossa. O João em italiano é Giovanni. Ah, sim, é. Então, tipo assim, mas isso não quer dizer, entendeu? Tipo assim, não desmerecer de ter chegado no português, um exemplo, e ter colocado a letra J. Aí fala assim, mas é porque um judeu nunca permitiria ser chamado. Eu vi uma vez um rapaz explicando que um judeu não se permitiria ser chamado por um nome que não fosse judeu, né? Tipo, como se Jesus, se a gente chamar Jesus de Jesus, porque é a nossa forma de
pronúncia, né? É como se estivéssemos falando errado. Mas daí você vê para Paulo que ele tem o nome hebraico dele, né? Que é o nome Saul, Uhum. que a gente vê no grego de Saulo, né? Só que na Sim. verdade o nome dele é Saul, Shaul, né? Ah, Ou seja, é sim. o mesmo nome do rei. E ele é da mesma Uhum. tribo do rei Saul, que ele é da tribo de Benjamim, né? Ah, não. E ele tem dupla cidadania, né? Porque ele tem a cidadania judaica e ele tem a cidadania romana. E Uhum. por isso que ele tem o nome Paulus. Então não é que Deus trocou o nome dele, ele tinha dois nomes, né? É verdade. Porque se você for reparar, Verdade. o livro de Atos nem fala assim, Paulo agora não se chama, quer dizer, Saulo se chama Paulo agora. Não, ele simplesmente muda de nome sem nem explicar o porquê, né? Não é porque ele Não, trocou de nome, né? mas fala que ele tinha dois nomes. Acho que é Atos 13:13, se não me falha a memória. Ele tinha dois nomes, né? É assim, Paulo, que também se chama Saulo. Não, Saulo, que Ah, também se sim. chama Paulo. Acho que é Ah, treze sim. treze deixa eu ver. Não, É. acho que não é 13:13 não, 13:9. É 13:9, ó. Que diz assim, ó. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Atos 13:9, né? Deixa eu outra guia aberta Tá. para consultar as Aí tá coisas. vendo como que a gente não consegue focar em um estudo? Tudo culpa do Alan, hein? É tudo culpa minha, isso Tá aqui vendo? você me perdoe, meus irmãos. Mas, É culpa do mais sabido aqui. Ele mas se não, empolga e vai. ele se... e- é pra dar uma saudação, ele prega. Aí, tá ligado? Uhum. É, É, Atos 13, o quê? A gente nem Atos começou treze Provérbios ainda, hein? Olha verso só. 9. Atos 13:9. 13, 9. Cadê? É, ó. Aqui, Saulo, que também se chama Paulo, né? Também se chama, né? Tipo, ou seja, ele tem duplo nome, como João Ele já Marcos. tinha esse nome, né? Como João Marcos, por exemplo. O Marcos, né, que ali nós temos um dos evangelistas, o nome dele é João Marcos, né? Uhum. Então ali, ou seja, não é que ele. Ah lá, na continuação fala João Marcos, ó, aí no verso. Aí o título é O Regresso de João Marcos a Jerusalém. Então, tipo assim, ele tinha dois nomes, né? Nome Sim. composto. Então, não que Deus trocou o nome dele, né? Mas assim, ele era um judeu e permitiu ser chamado e ele mesmo se apresentava como nome romano, né? Nas cartas, Uhum. por exemplo, como Paulo. Então, tipo assim, já cai por terra o argumento de dizer que um judeu não permitiria ser chamado por um outro nome. Aí também, aí tentam jogar o significado do nome de Jesus quando nós trazemos para o português, fica Jesus, né? E o Uhum. SUS, né? O SUS, né? O final ali é cavalo em hebraico, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é no hebraico, não é no português. Não é porque, né, não é porque uma palavra soa de um jeito no português que é o significado original do nome na língua materna, né? Não tem E nada Jesus a foi ver. até veio do grego, né? Jesus, lá como pronuncia isso aí? No grego, Jesus é Jesus. E Jesus, Jesus né? é Jesus. Jesus Christos, Em né? grego é Jesus, né? É o iota, o eta, o sigma, o y, que fala y, né, mas tem um formato de u, e Uhum. o sigma final, né, se não me falha a memória. Sim. Mas sabe Mas, o que acabaria com essa discussão? O fato ah, de tradução. Quando você tem tradução, muitos nomes não tem um correspondente no outro idioma. Então ia verdade. mudar, entendeu? Então, não, É tipo muito assim, simples. Não tem argu- pra onde. argumentos realmente fraco, né, para quem falar que o nome Exatamente. é Yao E outra, Yausha. aí E você ainda, pensa assim, ainda se- pegam uns. Ah, Deus ele quer que a palavra se espalhe pelo mundo inteiro. Então eu, isso, eu sempre imaginei que traduções seriam feitas, entendeu? Tipo a Septuaginta, que já foi feita antes do Novo isso, Testamento. exatamente. Então, pra mim, isso é tranquilo. Isso daí é É. coisa de messiânico. Nossa, messiânico é muito chato. É pentecostal que ele se É, frustrou e foi para uma sinagoga, entendeu? vamos, É, vamos vamos lá. começar aqui. Para a gente poder falar isso aqui, um estudo sobre provérbios, a gente tem que falar de provérbios, né? Exato. Senão vamos lá. Senão a gente vai falar só reunião de estudos bíblicos e tema livre. Vamos tema livre. É, Eita, Mishle Shlomo. Vamos aí, Provérbio de Salomão. então, aqui eu anotei uns versículos aqui de Provérbios 10 a 12. Como eu falei,
quase que eu pego tudo e organizo tudo, mas falei, não, vai ser muito versículo. Já peguei um monte aqui, ó, vocês viram que eu peguei um monte. Mas eu lembro até daquela uma outra vez que o Alan falou, desse paralelismo antitético, né? Acho que você deu a aula outro dia. Ah, sim. Não sei se é isso mesmo, esse termo, né? É usado bem paralelismo aí no livro de no livro de hebraico, aí no livro de Provérbios, que, que no caso aqui vai focar bastante no contraste, né, Uhum, entre o justo e o ímpio, né? No sim. caso, claro, vai usar outros termos às vezes para o justo, às vezes para o ímpio. Então, eu inclusive até coloquei os títulos aqui justamente para mostrar essa antítese, né? É, como eu falei, tem vários que eu deixei de fora, né? Porque é muita coisa. Eu não sei se vocês quiserem citar algum outro também, mas aqui, por exemplo, aqui tem a questão do trabalho versus a preguiça. Muitas vezes ele fala isso, né? Aí, digamos assim, é uma coisa curiosa. O povo capitalista e o povo socialista sempre tem um versículo da Bíblia para justificar o seu sistema, né? É. Aí os capitalistas vão pegar esses aqui, né? Aquele que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão de quem trabalha com empenho enriquece. É Provérbios 10:4. E Provérbios 12:24. A mão dos que trabalham. Estou usando a versão Bíblia Livre, né? A mão dos que trabalham com empenho dominará, e os preguiçosos se tornarão escravos. Mas aquele que lavra a sua terra se saciará de pão, mas o que segue coisas inúteis sem falta de juízo, né? Eu acho que é muito curiosa essa questão, porque a gente já falou várias e várias vezes como muitas vezes pegam versículos e criam toda uma teologia que foge muito do que a Bíblia ensina, né? Porque aqui a Bíblia muitas vezes ela condena a preguiça e Provérbios está cheio de condenações da preguiça, a soberba, essas coisas assim. E acho que muitas vezes é bom você não levar isso aqui, tipo, pro coração e falar assim, não, então a gente tem que enriquecer e ficar muito rico e tal, porque aqui também tem outros versículos, né, que falam justamente contra o mal das riquezas, né? Nenhum proveito terá riqueza no dia da ira, mas a justiça liberará da morte. Provérbios 11:4 e 11:28. Aquele que confia em suas riquezas cairá, mas justos florescerão com as folhas. Então aí você vê, Hum. então aí está condenando a riqueza. Aí é como a aula falou outra vez, né? Você pega um versículo, tira do contexto, mas aí depois você lembra que tem outro que contradiz, mas não contradiz, né? É que a mensagem completa você vê quando você pega ambos os versículos e analisa o conjunto, né? É, Aqui não condena a riqueza, pode ver Jó era rico, Abraão era rico, né? Pode ver que Jó mesmo perdeu tudo e Deus ainda deu em dobro para ele o que ele tinha. O problema mesmo não é a riqueza, né? Inclusive, aqui justamente valoriza o trabalho, né? Tipo, aquele que trabalha enriquece, aquele que trabalha tem o que comer, né? Mas também, o que é? Avisa quanto o problema de você amar muito o dinheiro, né? Tem é o, versículos lá no Novo Testamento que apontam isso, né? Tipo, a gente não vai levar nada da nossa riqueza para o túmulo, né? E aquele que acha que pode confiar nas suas riquezas vai se enganar, porque riqueza não é nada, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu. Ah, você vai falar? Não pode falar. Não, pode falar, eu tô na retaguarda. Ah, ó, primeiro eu vou fazer um comentário básico, aí depois o Alan vai desenvolver. Porque... Eita. O Não, Alan é lógico. que é o mais sábio aqui dentre nós. Exatamente, Que exatamente. isso? Imagina, É, glória a Deus. amém. O que eu ia falar é que assim, eu vejo muitos crentes, tipo, eles cristãos, né, eles fazem, tipo, sempre o extremismo. É muito ou É, pobreza ou riqueza. Tipo, eu vejo que a verdade. riqueza, ela não é um pecado. Eu vejo que o que a Bíblia condena é que muitas pessoas, ao enriquecerem, elas têm o coração transformado. Por isso que, na minha opinião, a melhor forma de uma pessoa enriquecer é Deus ir abençoando ela aos poucos. Por quê? Porque eu acho que se a pessoa enriquecer de uma vez, aquilo é capaz de mudar o coração dela de uma forma muito abrupta.
Então, eu vejo a a melhor pessoa. forma Uhum. Deus ir abençoando a pessoa aos poucos, entendeu? Tanto que tem um versículo em Provérbios, eu não vou lembrar agora, mas se você pesquisar aí, Cristiano, fala assim, aquele Ah, que quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. Aquele que quer enriquecer. onde que é? Você tem a referência aí? Não, mas é em Provérbios mesmo. Ah, Procurando. tá. Mas eu vejo que é isso, entendeu? Não é pecado ser rico, a questão é que as pessoas são muito transformadas de um jeito negativo. O problema é o amor ao dinheiro, né? Como bem fala lá. É Paulo, né? Acho que Paulo que É, fala isso. 1 E Timóteo 6,10, né? aí Porque tem o a questão amor do ao jovem rico, dinheiro. né? É. Ah, desculpa, você tá falando aí, eu tô falando ao mesmo tempo. Não, imagina. É isso mesmo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os O amor males, ao né? dinheiro, né? Não é o dinheiro, né? Não, eu Porque às digo vezes tem assim. gente que já pega e fala assim, é o dinheiro. Não, não. É o amor ao dinheiro, né? Que é a Então, raiz de todos os aí males. como eu tava falando, assim como, tipo, tem pessoas Ah, que, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que defende o capitalismo, mas eu sei que também tem seus problemas, muitos não é perfeito, né? Mas eu, se fosse escolher, eu escolheria o capitalismo. Mas se você for ver, tanto capitalistas quanto socialistas, eles podem pegar versículos isolados da Bíblia e defender a sua ideologia. Por exemplo, a questão do jovem rico é muito usada pelos socialistas. Eu falo assim, tá vendo? Ele deu tudo o que tinha, só que não era nem essa a ideia. Porque assim, o que Jesus queria testar com o jovem rico? A capacidade dele de renunciar o que ele tinha de mais precioso para seguir a Jesus. Porque Jesus é, não fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente colocar qualquer coisa acima de Jesus, então a gente não pode seguir a ele. Ele falou assim: quem ama qualquer outra coisa além de mim, não é digno de mim. Então é esse o teste do jovem rico. O problema não é nem a riqueza dele. O problema é que o jovem rico tinha muitas posses. O próprio versículo fala assim: ele ficou triste porque ele tinha muitas posses. Isso já indica que ele amava mais as posses dele, as riquezas dele, do que a próprio Jesus. ó, o versículo é Provérbios 28:20. Aí se colocar na NVI fica melhor. 28, 20. Isso, aí coloca na NVI, por favor. Aí fica melhor. NVI? Isso. 28, 20. O homem fiel abundará em bens. Ah, sim. Fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. É verdade, né? Certo. Nossa, o livro de Provérbios, nossa, a gente poderia passar horas aqui só em alguns versículos, né? Também, agora que a gente entrou no capítulo 10, agora que tem pequenas pérolas de sabedoria em cada versículo, né? Então aí a gente acaba tomando mais tempo, né? Em cada um deles. Mas isso é interessante. A gente vai acabar chegando lá de novo, né? Quando a gente chegar em Provérbios 28. É, vamos ver. Tem muitos. Nossa, só nesses 3 capítulos tem muitos temas. Alguns eu nem coloquei aqui. Que eu queria falar também. Ó, esse negócio de silêncio versus falar demais. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender, né? Eu falo demais. Eu sou muito bocudo. Eu falo muitas vezes quando não devo e o que não devo, né? Esse é pra mim. Por isso que eu coloquei aqui, hein? É, mas, vamos ver. Ó, é uma coisa que eu achei interessante, inclusive a gente já viu em outro estudo, né, sobre a questão dos justos permanecerão e os ímpios serão destruídos, né? Tem aquela questão do mortalismo que eu e o Alan comentamos em outra aula, né? Em outro estudo. Não sei se eu vou chamar de aula, estudo bem, é tudo a mesma coisa. E aqui mostra muito isso, como a Bíblia mostra que o mal, os ímpios serão destruídos. Não dá muitas vezes uma ideia de um sofrimento, um castigo eterno. Quer dizer, na verdade, é um castigo eterno, é uma eterna destruição, né? E aqui mostra muito que os justos herdarão a terra. Por isso mesmo que eu não acredito que viveremos no céu. Eu acredito que a gente vai viver na terra eternamente, né? Porque aqui, ó,
Aqui, Provérbios 10:30. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. Aí, ó, mais uma vez, muitas vezes ele indica que justamente o justo ele permanecerá onde? Na terra. Então, a Bíblia muitas vezes indica isso, né? E a destruição, não um castigo eterno, os ímpios queimarão eternamente no fogo do Sheol, do Hades, importa o nome aí que você dê. Mas tem vezes lá que fala que por exemplo, o verme nunca deixará de morrer e vai comer eternamente, mas a gente tem que levar em consideração, algumas vezes, a linguagem simbólica, né, e poética que a Bíblia usa, né? Certo. Levar em consideração o tipo de texto é muito importante para interpretar, né? O Alan que sabe dessas coisas de níveis de interpretação, ele que é o mestre aí, né? Não, que isso, imagina, nós estamos aprendendo, mas você falou certinho aquela parte do paralelismo sintético, tá? Isso, eu aprendi com o mestre, hein? Não, imagina, O- quando o sintético Mas, é quando você fala é, o que vai acontecer com um, né, dar o exemplo de um e é, o exemplo do oposto, né? No isso, caso, por exemplo, entre o justo, o contraste entre o justo e o ímpio, né? sim. E Ó, esse capítulo fala muito isso. eu esqueci de pegar minha água, mas pode ir falando aí, eu já volto, tá? Tá joia. Vai falar, Pedro? Você ia falar alguma coisa? Pode ir falar aí. Não, eu ia mostrar uns versículos pro Cristiano da imortalidade da alma, mas vou esperar ele voltar. Tá, tá joia. Então, é interessante saber, provérbios aqui. É que, tipo, igual a gente tinha comentado, o provérbios, querendo ou não, ele, como ele fala um monte de assunto na mesma perícope, muitas das vezes, né? No mesmo pequeno espaço entre versículos, e às vezes nos falta tempo, digamos assim, né? Para estudar de fato, né? Porque a gente tem que Uhum. dar só na verdade aqui acaba sendo mais uma troca de ideia daquilo que a gente leu, né? Porque se a gente fosse, vamos supor, teria como estudar isso de forma sistemática, né? Escolhendo só um assunto deles, vamos supor, só esse contraste aí, como ele colocou aí na tela, por exemplo, entre a sabedoria e a tolice, entre o silêncio e o falar demais, né? Você teria que meio que focar, digamos assim, em um deles, né? Para a gente, de fato, conseguir aprofundar o estudo. Mas como nós estamos lendo por capítulos, então acaba ficando, às vezes, muito superficial, né? A nossa leitura e nossa Eu acho que compreensão. muitas vezes, muitos desses temas vão acabar se repetindo, né? Ela acaba. Não, então, por isso que se fosse, assim, tecnicamente, se fosse sistemática, no livro de Provérbios mesmo, a gente, vamos supor, iria os 31 capítulos vendo os versículos que falam entre o contraste de sabedoria e tolice, um exemplo. Uhum, Aí a gente conseguiria manter um único assunto, né? Vamos dizer assim. sim. Mas como a gente está vendo o capítulo, a gente acaba. é, Como que eu vou dizer assim? Acaba falando um monte de assunto ao mesmo tempo e não tem como nós não acabar citando uma outra coisa, vamos dizer assim, né? A gente sempre Por desvia o causa do assunto aqui, né? texto. Não, mas isso não meio que não é quase impossível, né? O próprio texto vai desviar o assunto, né? Não é É, pior que é verdade? Tipo verdade. assim, a gente está ali o Provérbios 10, por exemplo. Ele está falando aqui sobre o trabalho, tal, né, Uhum, quem trabalha bem, aquela coisa. Aí de repente ele muda, né, para o contraste entre o sábio e o tolo. Depois do nada, né, um exemplo, né? Não que eu, mas assim, esse é o Provérbios, né? Acho que uma coisa meio misturada, né? Salomão tava pensando uma coisa e de repente ele, peraí, deixa eu falar isso aqui também. Né? Acho que Deixa, o Salomão devia ter TDAH, né? olha só, que isso. Eu tava falando nisso no Salomão, eu tava lendo a outra, em Reis, né, por exemplo, que fala que ele recebeu sabedoria e tal. E é lá em 1 Reis 4, né, e cita ali outros nomes, né, Etã e outros mais, tipo assim, que ele era mais sábio do que esses. Aí eu fico pensando, nossa, se comparou, né? Aí se mostrou que Salomão era mais sábio do que esses homens, é porque esses homens também eram muito sábios, porque para eles Uhum, serem comparados com Salomão, né? Assim, claro, Salomão mais sábio, mas falou assim, ó, Salomão é tão sábio que ele é mais sábio que fulano, ciclano e tal. É porque uhum, esses homens aí eram sábios também, interessante, né? sim. Um dos maiores sábios na época, provavelmente, né? É, os conhecidos aí, né? Legal. Então, se o Pedrinho ia falar alguma coisa, você ia falar.
Ô Cristiano, você também você acredita na mortalidade da alma? Sim. E você, Alan? Eu também, pelo que eu leio nos textos bíblicos aí, o significado das palavras também, Ah, então, no eu, meu caso, eu era adventista, né? Mas eu É isso que eu ia continuei falar. mortalista porque justamente para mim eu encontrei ainda evidências disso. Por isso que eu continuei acreditando nisso. Uhum. O Alan, você é de qual eu, igreja? Você é da eu creio, Assembleia? eu sou, não sou da Assembleia não, eu sou da missão Pentecostal. Mas no Ah, caso assim, é que assim, cara, lendo em Gênesis 2:7, Ah, Eclesiastes 12:7, Tiago 1:26, acho que é nossa, ele está 2:26, aumentando versículos aí. Tiago 2:26, lendo Vou Eclesiastes começar com nove Gênesis cinco. 2:7 aqui. Ó, não, é que não acaba não sendo um assunto, né? Mas por causa que a gente está É, estudando provérbios. não, mas eu acho que Mas Gênesis 2:7 é o mais básico aqui primeiro, né? é porque assim, olha, esse daí é muito forte. Por quê? Porque fala assim, Deus mostra o material que ele usa o homem uhum. e o que ele faz para dar vida e o que o Sim, homem se torna. Então é uma equação matemática isso daí. isso. Um mais o outro é igual ao outro, né? Vamos dizer É uma assim. alma vivente. Ou seja, pegou o pó da terra, mais somou, adicionou o, 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 o sopro, né? O fôlego da Foi da vida. vida. Aí você vai ver, por exemplo, a pó da terra é a matéria, né? É o corpo. Né? Então tudo que faz parte do corpo, né? Ou seja, músculos, ossos, nervos, tudo que é matéria, é o corpo, na anatomia do ser humano, vem do pó da terra. E o fôlego de vida é traduzido como espírito, como respiração, é nesse sentido, é o oxigênio, digamos assim, o oxigênio que provém do Senhor, que traz a vida para todo o funcionamento do corpo. Aí chega numa conclusão o versículo, e o homem foi feito alma vivente. A palavra nefesh aí pode ser traduzido por pessoa, se tornou uma pessoa, né? Isso. Então é o Gênesis. Aí quando o homem vai morrer, ele vai usar os dois mesmos elementos. O pó vai voltar à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Não fala da alma onde fica, entendeu? Então, tipo assim, por É quê? Porque a verdade. alma é a totalidade. Eclesiastes 12:7. Só que Eclesiastes 9, verso 5 fala assim que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem Uhum. tampouco tem jamais recompensa, a tua memória foi entregue ao esquecimento. Aí o verso 6, o seu amor, o seu ódio, né? Ou seja, o sentimento que o pessoal fala que a alma é aonde fica as Os emoções, nossa, né? sentimentos, né? É verdade. Só que daí não, fala que até isso morre. Lá em Eclesiastes 9:6. Então, assim, pelas evidências bíblicas, e Tiago também vai falar sobre a fé e as obras, ele faz um contraste, que a fé sem as obras é morte e tal. Aí ele fala assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, ou seja, ele Uhum. faz essa divisão também entre o corpo e o espírito na morte, Sim, é, sim. e, tem muitos textos, né? Ezequiel 37, por exemplo. Deus vai lá numa visão, leva Ezequiel no vale de ossos secos e Ah, fala para ele sim, Vale dos profetizar. Acessos, né? Os ossos estavam secos, aí depois os ossos se tornam esqueletos, né? Esqueletos, todo, cada osso no seu osso. Depois começa a profetizar ali para voltar o tendão e os músculos e tudo mais e a pele. Então, ou seja, Deus estava mostrando para Ezequiel a restauração do zero, né? Como o homem é criado do zero, digamos assim, quase isso. E ali depois fala só para o Espírito sobre eles e ali eles reviveram. Então, ou seja, não fala no sentido da alma, entende? A palavra alma ali é no sentido de totalidade mesmo. Isso Isso. tanto, né, no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, é É, que tem, assim, tem, tem mais evidências no Antigo. O Antigo Testamento mostra muito a isso. Tem base. várias passagens mostrando isso. É difícil. É, esse é um debate muito legal. É como você Pô, eu falou, vou recomendar. Ô, a Pedro. gente está estudando provérbios, aí depois vai parecer que a gente desviou o assunto, mas eu acho que seria É, legal um dia também, porque esse Ah, tipo de sim. debate é legal. Uhum. Eu vou te recomendar o canal do Lucas Banzoli. Ah, Ele eu é conheço ele, imortalista. Não sei se você já conhece. conheço. Então, ele faz muitos vídeos falando sobre imortalismo. Ele já fez debates com imortalistas, né? E eu acho interessante você procurar vídeos dele. Ele mostra argumentos bem interessantes sobre essa questão. Então, eu nunca debati assim, mas eu já assisti bastante debate disso também.
Eu tenho alguns versículos aqui, igual vocês têm também, Não, decorado. assim, é sobre, para embasar, né, sobre essa Exatamente. questão. Isso que eu falo, seria legal a gente marcar um outro dia, porque, tipo, a gente falou que seria para Provérbios, né? Mas, É. também para mim, Sim. eu não sei se seria errado mudar. Só tá nós três aqui, o pessoal não quis entrar. Ué, É, mas é verdade. É, Fala que vai ter o estudo, aí entra nós três aqui. E aí, vamos supor, a gente quer mudar o assunto. é. é, Não, a gente sempre muda, a gente acaba voltando e é, tal. Não, Então, o que eu tô falando, eu tipo, a separei gente os não tem. temas aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre algum outros temas? Senão a gente pode até mudar para alguma outra coisa, né? Pra mim, eu toparia mudar. Eu acho que esse tema da imortalidade da alma é legal. Porque, Eu vou assim, deixar esses se temas aqui, entrasse como eu mais falei, gente, como eles retornam em Provérbios, né? Então a gente pode até retomar em outro momento também, né? Como a gente já falou da questão do trabalho e preguiça e tal, riqueza e pobreza. Então a gente pode até. vocês que sabem. Eu não sei, o Pedro que está na questão do mortalismo, né? Quer fazer um 2x1, né? Olha só, é, não. não, é porque, assim, você coloca lá Deixa eu ver. no grupo, se Certo. entrasse 10 pessoas, eu acho que teria que ter uma organização maior, mas tá entrando nós três, aí, tipo, surge um Não, assunto que a entendi. gente Infelizmente não entra muita gente aqui. O máximo que tem, acho que foram 5 pessoas. Não, Não, entendi o além que o da Pedro Patrícia, eu falou, não vi quem mais entra. Daqui a É. pouco vai ter só eu e o Alan, assim. Eu falo assim, é só nós dois mesmo e a gente vai conversando e a gente vai, né? Eu não sei também como que funciona se o pessoal assiste depois, né? Não Acho sei. que algumas pessoas, assim, mas não sei se tem muita gente que assiste ou não. As outras lives que acabam sendo mais assistidas. Olha que elas nem são liberadas para todo mundo, né? Só essas do estudo bíblico são liberadas para qualquer pessoa no YouTube assistir. Entendi. Né? Então você vai falar assim, olá pessoal do YouTube, assim, curta aí, se inscreva. Aí você fala essas coisas, não. Pra mim, acho que é uma coisa bem. Não sou natural, então eu nem falo essas coisas também. Mas então, o Pedro quer que a gente fale sobre, Pedro, no caso? Mortalismo versus imortalismo. Então, eu acho que seria legal, mas aí tem que ver com vocês, porque, tipo assim, a gente mudaria o tema da live, mas é isso que eu tô Não, não tem. justificando. Já que entrou Não, só nós três, seria mas pelo a critério. gente pode Quer, mudar. quer parar a gravação, então? Daí a gente continua Então, aqui. Pode ser. até porque o pessoal não tá engajando, então esse é um assunto É, que engaja nós três, que eu acho que seria bom para nós três. a gente aproveitaria a oportunidade, seria isso, né? Exatamente, aproveitaria a oportunidade, entendeu? Não, Você vê que a então gente eu nem posso até consegue fazer deixar, programa. continuar gravando, porque eu geralmente deixo 2 horas de live. Aí depois que der umas 2 horas eu encerro. Tá bom? Tá. Tá, então eu vou Mas, continuar rodando aqui. Esqueci. Então você quer, no caso, você quer, Pedro, falar, tipo, o seu ponto de vista, no caso, e os textos que você embasa eu sobre? acho que esse assunto é mais legal, mas não sei se o Cristiano concorda. Vamos lá. Mas você vai falar as referências aqui que eu coloco aqui. Uhum. Porque assim, a gente tá estudando provérbios, mas eu imaginei que muita mais gente entra, entendeu? Aí acaba ficando nós três, a gente acaba divagando de assunto. É isso que eu pensei, entendeu? Então. Não, digamos assim, teve a Patrícia que participou, acho que de 2 ou 3, acho que eu já não pude, mas geralmente ela só perdeu a primeira, né? O Iago apareceu na primeira vez, teve o Israel que apareceu uma vez, tem uma Viviane A que. Viviane. Mas ela saiu do, A do, do Raquel grupo de estudos também. bíblicos também. Ela A Raquel saiu foi do na grupo. primeira vez. É. Né? Mas o triste é que são 60 e poucas pessoas, né? E geralmente o Alan é o primeiro que entra aqui. Lá para a Olha sala, só. o Alan já falou assim: presente, professor. Né? Só falta trazer a maçã. É mesmo. Só faltou trazer o presente. Eita. Mas vamos lá, Pedro. Pode falar sobre então. Pode falar os seus versículos aí. Uhum. Certo, vamos lá. A primeira coisa, eu creio que assim, o Novo Testamento ele tem sempre uma prioridade maior. Eu creio que o Novo Testamento ele ilumina o Antigo Testamento. Muita coisa do Antigo a gente não conseguiria entender sem ler o Novo. Então, eu sempre creio que o Novo Testamento ele tem uma prioridade.
Por isso eu vejo que muitos versículos da mortalidade da alma estão no Antigo Testamento, entendeu? E aí com o Novo, com a progressão da revelação, eu vejo que fica muito diferente. Por exemplo, tem um texto em Apocalipse 6, se vocês puderem abrir aí, fala das almas clamando embaixo do altar. Esse texto, para mim, ele é muito forte, entendeu? Apocalipse 6. 13? Acho que é o 6, né? 6? 6:13? Não. Não, 13, 6? Não, pera. Acho que fez bobagem aqui. É 6, 13? Isso. Não, Não, não. só 6. Não. Capítulo 6, né? Uhum. Não, esse aqui é o 6. Qual que é o versículo? Não, aqui não fala dos outros. Ah, tá. O verso 9, 6, 9, né? Ah, 6, 9. Ah, tá. Tá. Certo. Que é Isso. Apocalipse. Você vai ler aí? Quer que eu leia? Eu leio aqui, eu vou ler na área. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por que que eu acho que esse versículo ele é forte? Porque ele mostra que esse pessoal está morto, eles não estão dormindo, e eles estão absolutamente conscientes. Eles estão pedindo vingança. Então, se eles estão pedindo vingança, porque eles lembram de quem matou eles estão debaixo do altar de Deus e, portanto, com o corpo glorificado. Quando a gente morre, a gente é glorificado. Então, mesmo perto de Deus, na presença de Deus, mesmo com o corpo perfeito, literalmente perfeito, eles ainda lembram e pedem vingança. Então, assim, eles não estão em estado inerte, entendeu? E eu acho que esse texto, como ele foi em Apocalipse, ele é o último livro escrito, eu acho que para mim ele é muito forte, entendeu? Quando fala assim dessa, como eu falo da progressão da revelação. Essas almas, elas estão conscientes, entendeu? É, Quem quiser falar assim, aí. então, mas vamos lá. Só um pensamento, assim, para reflexão. Você não acha que um pensamento assim anula a ressurreição? Sabe por quê? Porque, por exemplo, ó, se as almas já. Entenda de forma literal, vamos no literalismo. Se as almas já estão com o corpo glorificado, foi isso, né? Certo? Uhum. Se já estão com o corpo glorificado, já estão debaixo do altar, já estão no céu, ou na glória, ou seja, o lugar, né? Ali. Não anula a ressurreição? Porque assim, não faria sentido o corpo, sei lá, a alma voltar para o corpo que foi destruído para que ressuscite, porque a ressurreição será assim. Lá Jesus falou no Evangelho de João que chegará o tempo, o Evangelho de João, se quiser abrir aí para mim não falar de é melhor do que falar de cor, né? João capítulo 5, ó. Okay. João capítulo 5, porque tipo assim, é que a gente tem que considerar Deixa eu ver aqui. que João 5. e o verso 28, deixa eu ver, eu É, tô abrindo então aqui para ver se vamos usar uma versão padrão aqui. não, qualquer versão que você usar tá tudo certo. Ah, vamos usar a Almeida Revista Atualizada. A revista atualizada? Pode ser. É, eu prefiro a CF, mas vamos usar esse aqui. Não, o que vocês usar tá tudo certo. Ó, Hum. o João 28, 5. o 28 e 29, João 5, 28 e 29, ó. Ah, tá. Que diz assim, ó, eu vou ler, mesmo, eu vou ler aqui, por causa que eu tô com a Bíblia na mão, tá? Eu vou ler assim, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. No caso, assim, Jesus está afirmando que haverá duas ressurreições, né? Isso a gente crê, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas não acha que, tipo assim, se as almas já estão no outro estado, vamos dizer assim, tanto no estado com Deus ou no estado da condenação, acha que anula a ressurreição? Então, quando eu falei, não sei se o Cristiano, posso falar, Cristiano? Você ia falar alguma outra coisa? Não, pode falar aí. Ah, tá. Então, quando eu falei, eu me confundi falando do corpo glorificado. Eu creio que só vai ter uma ressurreição, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. O que eu falo, que eu confundi,
É que realmente ali no texto diz a alma, entendeu? Sim, não, Então, diz a alma. creio É que a ali alma na. fica ali e depois o corpo vai ser glorificado. Aí eu fiz essa confusão. Mas assim, eu creio que só vai haver uma ressurreição também, entendeu? Mas Porque assim, o que aham. eu acho Só difícil uma explicar. ressurreição? Como assim? Tipo, Não, é não que vai, não eu vai ter falei que. ressurreição do ímpio. Não. Não, vai ter também. É que eu falei que essas almas já estavam com o corpo Ah, glorificado. tá. Não, Não, tranquilo, entendi. Não, tranquilo. Mas assim, por exemplo, a palavra ali é psique, né? Que é alma, né? Que assim, no contexto grego, eu vou falar no contexto grego, mas também no contexto da época da linguagem da cultura grega. Após os pensadores ali, né, Platão, Aristóteles, Sócrates e tudo mais, eles usam esse termo, essa visão aí, vamos dizer assim, imortalista. Ela surge daí. Ela surge da filosofia grega, se a gente for analisar. Tanto eles que usam esses termos. Mas então, nesse caso, o texto também fala que lá quando Abel ele é morto, por exemplo, Deus fala para Caim que o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, né? aham. E lá em Hebreus fala, lá em Hebreus, ó, usando o Antigo e Novo Testamento para o mesmo assunto, né? Lá em Hebreus fala assim que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, e por ela, depois de morto, ainda fala. No caso, será literal? Tipo, que o sangue Não, de Abel fala? Por exemplo, porque o porque que ali, eu. porque ali em Apocalipse fala que as almas estão debaixo do altar e elas estão clamando a Deus, né? Aham. Então, assim, ó, será literal? Será, como que a gente pode compreender aquele texto de Apocalipse 6? De forma literal mesmo? Que embaixo do altar eles estão clamando? Seria Cristian, isso? quer falar antes? Não, pode falar aí. Se eu tiver alguma coisa aí, eu falo. Tá, que eu tô vendo que tá. Às vezes você quer falar, eu vou passo na frente, mas tá bom então. Não, eu É, tenho umas coisas para falar, mas eu vou deixar você desenvolver aí. tá bom, tá bom. Olha, É, ó, lembrando que é o nosso primeiro debate, nunca foi mais de debate, hein? não, Pelo mas menos, assim, como tá todo mundo longe, ninguém vai jogar o outro na fogueira, né? Pode falar, Pedro, desculpa. não, o Alan, você falou É, primeiro, né? Fez uma relação de Gênesis 4 com o texto de Hebreus 11, né? Que Gênesis 4, Caim mata Abel, né? E Hebreus 11 isso, é a galeria da fé, certo? certo. Então, ali em Hebreus 11, para mim é muito simples. Quando fala que a oferta de Abel ainda fala, ele está querendo dizer do testemunho, que a oferta de Abel ainda fala. Não no Certo. sentido que é literal, é no sentido Isso. simbólico, que está falando assim, que o testemunho dele ainda fica. Igual, por exemplo, no Antigo Testamento, eu lembro que Deus muitas vezes fala, nem que Moisés rogasse por esse povo, eu estou lendo Jeremias. Não, Jeremias certo. começa assim, Deus fala, nem que Moisés e Samuel rogassem por esse povo, mas eles são mortos, ou seja, Deus está Isso. falando que o testemunho deles é tão forte, entendeu? Então eu entendo que Isso. ali não seria, como posso dizer, uma refutação ao Apocalipse 6. Ali, para mim, em Hebreus 11, fala do testemunho. O testemunho dele é tão forte que ainda o Certo, ainda testemunho fica dele como fica referência, né? como uma referência. E tem isso de outros testemunhos. Por Mas exemplo, agora, Apocalipse no caso é literal, então 6:9. sim, eu creio que é literal, porque não teria, porque, como fala o texto, eles dizem que eles lembram de quem eles estão pedindo vingança e eles Certo. estão pedindo assim, olha por que tem que ser literal. Aí vou ler o versículo 10. Então clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem habita o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não tem como eu falar que essa terra não é a terra literal, entendeu? Não, quer dizer, não é uma terra simbólica, é a terra literal. Então essas pessoas eram pessoas de verdade que morreram, salvas, irmãos em Cristo, e eles Uhum. foram habitar no céu, entendeu? Porque se eu falar que não, aqui, ó, nosso sangue dos que habitam sobre a terra, no versículo 10. Certo. Não tem como colocar essa terra simbólica, só pode ter a terra literal. Então eles morreram aqui na terra como cristãos, estão Sim, debaixo. aham. Ah, eu posso falar?
Pode? Pode, já terminei. Terminou, tá. Então, eu não sei se você faz letras, ou Pedro. Tá. Faz letras também? Aham, meu eleito. Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante, um dos motivos para escolher letras também é que essa questão que a Bíblia é um texto. Então, a gente pode ter essa visão do curso de letras e aplicar na nossa interpretação bíblica, né? Eu acho que é bem Tá, interessante. pensei nisso A também. Bíblia mesmo, ela é composta de vários estilos literários diferentes, Aham. né? Tem uns que são mais literais e tem uns que são mais simbólicos ou tem figuras de linguagem. Por exemplo, se você for considerar os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, como eles contam uma história mais literal, quer dizer, conta uma história, né? Então você vai entender mais literalmente. Por mais que Narrativo, algumas né? coisas pareçam fantásticas, né? Tem gente que. E tem gente mesmo que se diz cristão e fala que é mitologia, mas não tem. O problema é que, se você, por exemplo, falar que os primeiros 11 capítulos não são literais, você anula a Bíblia inteira, né? Mas, eu quero dizer que, assim, Gênesis, os 5 primeiros, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Ruth, Esther, todos eles são livros históricos. O foco deles é contar uma história. Então, pode ser, até ser que o autor possa usar de uma figura de linguagem, sim, mas o foco é você passar uma história e aí você vai entender mais literalmente essa história. Por mais Texto que. narrativo, né? Esse é o gênero de texto. É, Um registro histórico, ele vai procurar ser mais literal, né? Por mais que às vezes o autor possa usar alguma figura de linguagem para se referir a um evento e tal, o foco é uma literalidade maior. certo, Agora, se você for pegar, por exemplo, Salmos e Provérbios, né? Você pode ver que tem uma linguagem mais poética. certo. Tem muito essa questão do paralelismo que o Alan falou. Salmos tem vários tipos de paralelismo, como o Alan falou também, né? Esse que é o mestre aqui nosso. Tem Não, que vários isso. tipos e isso é muito comum em poesia. Você tem os versos, formados em versos. Tem essa questão de Salmo 119, que o livro assim, são estrofes, e cada uma dessas estrofes tem uma letra do alfabeto. Oi, o que você está falando aí? Eu acho que o seu tá duplicado o seu áudio agora. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Ah, tá. É, Pera aí, é minha mãe que tá ligando, pera aí. Ah, Vou tá. tudo bem. desligar aqui. Eu acho que tudo bem. Não sei se eu posso continuar falando aí. Se ele vai ouvir. Acho que Esperar aguardar um ele. pouquinho. Guardar. Beber um pouco d'água. Interessante. É, é porque. Ah, tá. Depois eu vou continuar. Ele caiu na ligação? Nossa, Não, saiu? eu não sei, ele não tá aqui mais. Eu acho que ele falou que a mãe dele tava ligando, né? Sim. Eu já ia fazer um discurso aqui, né? Mas, Você vai continuar mesmo na gravação? Não quer melhor tirar a gravação? Acho Eu, que talvez deve ser melhor encerrar. eu acho que esse aqui é melhor, às vezes, dependendo da situação, não é por mal, às vezes nem publicar mesmo, né? Porque a gente acabou indo para outro rumo. Quem Mas acho que sabe, é né? interessante o que a gente conversa aqui, né? Não, você que sabe. É por causa assim, como vai que a gente consegue ali aprofundar um pouquinho no quesito dele, né? Se ele quiser realmente. Aí a gente pode, né, sei lá. Bem, se você for ver as lives do Lucas Vanzoli, é uma coisa louca, né? Eles falam de um monte de coisa, é uma coisa de doido. Eu vou encerrar aqui, mas eu Tá, vou colocar, porque tem coisas interessantes aqui que a gente fala e tal, que pode certo. ajudar alguma pessoa aí, Pode né, a entender agregar, melhor um pouquinho, né? verdade. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, então ficamos para a próxima. Apagar a gravação.